Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre essa busca incessante por um padrão de beleza que pode nos adoecer, que pode nos frustrar e que pode mexer muito com a gente. E também te dar dicas para você encontrar o seu saudável e o seu equilíbrio com essa relação com a beleza. Se você quer saber mais, fica até o final que eu vou te contar tudo. E já se inscreve no canal e deixa o seu like. Bora? Eu decidi gravar esse vídeo porque a gente tem notado cada vez mais uma busca desenfreada por um padrão de beleza e que muitas vezes é um padrão surreal, um padrão em que a gente nunca vai alcançar. Até tem uma trend nova recentemente da inteligência artificial que ela te monta. Ela coloca o cabelo ideal, a roupa ideal, a maquiagem ideal. Eu até falei um pouquinho sobre isso lá no Instagram no dia que eu vi essa trend. Se você quiser acompanhar em tempo real, me segue lá também, é @avidadepsi, vou deixar aqui embaixo. E eu falei até um pouquinho sobre isso lá, né, o quão isso pode ser prejudicial pra gente, porque a gente vê uma imagem ali e a gente acredita que é alcançável, e aí isso também distorce o que a gente vê no espelho. A gente começa a encontrar defeitos, a gente começa a ficar insatisfeito, a gente começa numa busca de algo que a gente nunca vai alcançar, seja por conta dessa trend que parece inofensiva, mas que a gente precisa olhar com cuidado, seja por algo que é colocado pra gente a todo momento que tem que ser assim, tem que ser de tal jeito. A gente vê muitos artistas que se perderam nessa questão. Michael Jackson, acho que é o exemplo mais clássico e maior que eu poderia citar aqui, mas a gente também tem muita gente que se perde nesse caminho. E a gente vê até as fotos do antes e do depois, o quão a pessoa era linda na maneira dela e linda de N formas e que foi se deformando até de alguma maneira diante de tudo que veio fazendo, diante de tanta busca. E se a gente vai estudar essas pessoas, o caso de cada uma, a gente entende que ela ainda não está satisfeita, que ela ainda não ficou feliz, que ela não buscou um padrão ideal de beleza. Então, olha o quão difícil é isso, quantos transtornos pode nos gerar. É muito duro, é muito pesado isso e que a gente precisa ter sempre isso em alerta. Então, esse foi um dos motivos que eu decidi gravar esse vídeo para te ajudar, como eu falei lá no comecinho, a encontrar o seu saudável diante desses padrões de beleza. Até pensando nessa questão, dessa busca, a gente precisa entender por que a gente está buscando isso. No caso do Michael Jackson, por exemplo, a gente sabe que tinha uma questão racista, tinha uma questão do pai sempre colocar coisas pesadas para ele, dele não se aceitar, e dessa não aceitação, talvez ao invés dele buscar ajuda de outras formas, não sei se ele buscou, como que foi o processo, eu não sei a fundo a história dele, eu preciso estudar mais. Acho que estava muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E ele buscou muito no estético, no visual, uma coisa que ele nunca ia alcançar. Então é até clichê, e eu sempre bato nessa tecla de que a nossa beleza é de dentro para fora, não de fora para dentro. O nosso corpo reflete o nosso interno, não é o contrário. Então primeiro a gente tem que estar bem com a gente para depois a gente externalizar isso. Claro, não tô falando aqui para, não pode fazer procedimento nenhum, não pode fazer nada. Não é isso, mas é de entender os porquês disso. Eu, por exemplo, tenho silicone e eu entendi o porquê de eu colocar silicone, eu entendi o porquê que eu queria fazer isso, o que eu buscava com isso. E coloquei, fiquei satisfeita e vida que segue. Mas tem gente que não, né? Que tá tão insatisfeito, buscando uma aceitação, buscando N coisas, que vai para isso, enquanto que isso não vai te dar. E aí a gente fica nesse looping e nos adoecendo cada vez mais. E esse adoecer, eu não digo fisicamente, porque talvez fisicamente, porque alguns procedimentos podem gerar danos físicos, tem coisas que a gente mal tem estudo ainda sobre, mas o principal, que é o meu foco aqui, são os distúrbios psíquicos, são distúrbios de imagem, da gente não nos reconhecermos mais no espelho, da gente ver uma imagem distorcida no espelho de quem a gente é. Quantas coisas isso pode nos acarretar? Pode
pode gerar também transtornos alimentares ou compulsões, compulsão por compra, compulsão por comida, ou da gente restringir, pode acarretar em anorexia, bulimia, então é uma coisa gravíssima, uma coisa muito séria. A gente até vê no mundo da moda, né, principalmente antigamente, as modelos tinham que passar por processos muito dolorosos, tinham que ter um corpo ideal, perfeito, magro, que aquilo que era dito como bonito e o quão elas adoeciam por essa busca, o quanto às vezes se culpavam e se martirizavam por não conseguir ser modelo, porque não conseguia encontrar e se encontrar naquele corpo ideal, naquele corpo perfeito. Tirando também a questão até do biotipo, porque não adianta, se você tem uma estrutura mais larga, por exemplo, você não vai conseguir ser magra, fininha, esbelta. É o seu corpo, é a sua estrutura. Então acho que é importante a gente pensar nessas coisas, porque a gente fica nesse automático da busca e lá na frente o dano pode ser muito grave, muito mais do que a gente imagina, como nesses exemplos que eu citei agora. O primeiro de tudo é da gente entender que não tem certo e errado. Não tem beleza certa e beleza errada, tudo é belo, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Eu fico muito feliz de ver que a nossa sociedade, a passos lentos, mas já está caminhando para esse lugar de quebrarmos os padrões, quebrarmos essas coisas de tem que ser magra, ou tem que ser loira, ou tem que ser de X jeito, o homem tem que ter o rosto quadrado, tem que ter a barba de tal jeito. Por um lado a gente vem quebrando isso, como eu falei, acho que a passos de formiguinha, mas da gente também olhar para isso, que tudo é belo. A gente tá insatisfeito? Ok, mas por que eu tô insatisfeito? É porque eu tô nesse efeito manada de buscar esse padrão de beleza que é colocado, ou porque realmente para mim não tá legal? É da gente olhar aqui no sentido de nos acolhermos também. Claro, não é fácil, terapia tá aí para isso, o nosso trabalho vai nesse sentido de você se conhecer, de você se buscar, se entender. Então, primeiro, como eu falei, de estar bem por dentro para depois externar isso lá fora, acolher a sua beleza. Eu acho que é isso, primeiro de tudo, da gente não olhar só o defeito, só o que a gente não gosta. Mas peraí, eu não gosto da minha coxa ser magra ou da minha coxa ter celulite. Mas se não fosse ela, eu não andaria. Se não fosse meu corpo, eu não estaria fazendo as atividades que eu me proponho e o que eu quero fazer. Eu sei que pode parecer clichê, nada a ver isso, mas a gente precisa também olhar por esse outro ângulo. Não é gratidão eterna por isso e aceita que dói menos. Não, mas peraí, isso daqui tá me trazendo um benefício, isso aqui tá legal por um lado, não tá por outro, então tá bom, o que eu vou buscar para resolver esse outro? Então, de ter esse equilíbrio, assim, da gente não ficar olhando só o pesado, o denso, o negativo, o chato, é da gente olhar o todo. Outra coisa também é da gente entender que esses padrões de beleza foi imposto e é colocado diante do modo como a nossa sociedade vive. Então, se a gente for analisar nua e crua ali a realidade, nua e crua a realidade, a gente vai entender que tudo tem um destino final, que é o consumir. Para fazer uma cirurgia, seja fazendo uma cirurgia, seja comprando roupas, cremes, maquiagem, é tudo pro consumo, é tudo pro investir, até que as pessoas usam muito essa palavra, investir em você, investir na sua saúde, investir na sua beleza. Então a gente também precisa ter isso em alerta, porque esses padrões vão tender sempre para o consumo. É alguém que fez a cirurgia X, é a lipo HD, Full HD, sei lá, tantas lipos que tem hoje. Então é da gente olhar também que é uma fábrica de consumir, é uma fábrica de gastar dinheiro, de movimentar esse mercado todo. E o mercado da beleza é um dos que mais faturam, é um dos que mais crescem a cada ano. Então, primeiro a gente precisa também ter esse foco, porque senão a gente se deixa levar, é o que eu falei, a gente vai no efeito manada e talvez isso não seja saudável lá na frente, como esses casos mais famosos que a gente viu que não levou num lugar saudável.
Então, diante disso, o que faz sentido para você mudar ou não? Então, eu particularmente, eu posso até falar um vídeo em específico sobre o meu silicone e tudo mais, mas acho que não cabe aqui, porque senão vai ficar muito extenso também. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu falo mais sobre. Mas eu entendi que eu queria colocar silicone, entendi as razões de colocar e fui procurar. Então, eu procurei cirurgião, falei com vários cirurgiões na época, fui entender os prós e os contras da cirurgia, o que poderia dar de errado, como que seria dar certo, o que era o pós-operatório, tudo que envolvia a cirurgia, questão de custo, se eu tinha isso para colocar ali numa cirurgia, no silicone, se não, como que eu me organizaria para guardar esse dinheiro. Eu fui me certificar de todas as informações possíveis, se tinha talvez algum procedimento menos invasivo, quais eram as formas e as opções de cirurgia que se tinha. Então, fui conversando, fui buscando informações até eu me sentir segura para entender, não, é isso mesmo. Então, eu quero fazer um preenchimento labial. Mas o que essa substância vai me acarretar no hoje, lá na frente? Tem estudos? Recentemente eu vi uns estudos sobre o Botox, né, que se dizia que ele saía totalmente do organismo com determinado tempo, e agora tem alguns estudos mais recentes que apontam que talvez não seja bem assim, que essa toxina fique ali no nosso corpo ainda um pouco, em menor quantidade, mas talvez fique, enfim. Não sou muito expert, eu vi por cima esse estudo, tem esse estudo, então antigamente não tinha, hoje já se fala disso, e é uma toxina, é algo tóxico. Como que é isso para o meu organismo? Se vai ficar muito tempo no meu organismo? O que pode acarretar lá na frente? O que pode surgir lá na frente? Estou disposta a pagar o preço? Ou tem algo, como eu falei, menos invasivo? Será que um creme, uma limpeza, um peeling não vai resolver a minha situação? Então, acho que é de você se certificar, entender o procedimento, ter informações que você sente que são suficientes para que lá na frente o preço não seja alto, para que lá na frente você não passe por prejuízos. A gente vê muita gente famosa que foi fazer, como eu até trouxe o exemplo da lipo, foi fazer uma lipo nova e tudo mais, e tem pessoas que até morreram fazendo o procedimento. É importante a gente ter sempre isso, o que é bom, os prós e os contras, se você está disposto a pagar o preço ou não, porque como eu falei, a gente às vezes se deixa levar, a gente vê o exemplo, fulano fez, eu vou fazer, funcionou para ele, vai funcionar para mim, e a gente não se cerca dessas informações e acaba sendo prejudicial pra gente lá na frente, que o preço lá na frente pode ser muito alto e irreversível. E reforçando também o que eu venho falando no vídeo, e entender se faz sentido pra você, se é porque a gente tá no efeito manada, porque a blogueira X fez, porque fulano fez, porque meu vizinho fez isso e eu preciso fazer também. Então entender, pra mim, ou é para o outro? Eu acho que é da gente ter essa parcimônia, esse olhar ampliado de é por mim ou é porque o outro tá fazendo? Até para não gerar culpa, não gerar arrependimento, não perder o sentido disso que a gente tá fazendo, porque a gente acaba fazendo pelo outro e não por nós. Talvez por uma questão de aceitação, pelo que a sociedade exige. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar sempre em alerta e voltado pra gente, do que faz sentido pra gente, do que é saudável pra gente, do que é bom pra gente, do que é importante pra gente. Pra finalizar, linkando tudo que eu coloquei, essa questão do porquê que você quer fazer isso. O que você busca com isso? Será que é algo realmente externo? Você fazendo tal procedimento, você buscando essa beleza ideal, como que você vai se sentir? De você já se imaginar lá na frente, peraí, eu vou me sentir como? O que eu posso ter de prejuízo? O que eu posso ter de vantagem? Então, eu acho que é da gente nos acolhermos e olharmos, é por uma aceitação, é para ser vista, é para me encaixar num padrão, é para me encaixar num lugar, porque às vezes também a gente acaba se mutilando para se fazer caber em lugares que não são nossos, que não faz sentido pra gente, que não vai ser saudável. Então, da gente ter essa visão do todo, talvez buscar ajuda, buscar psicoterapia, entender internamente primeiro, para aí sim entender se faz sentido para você ou não, se realmente é isso que você busca ou não. Seja num simples procedimento,
como, sei lá, um preenchimento labial, uma tatuagem, como numa lipo, por exemplo, numa cirurgia muito maior, numa bariátrica, por exemplo. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar voltado de dentro para fora e não de fora para dentro. E se depois de toda essa reflexão, de todo esse estudo, de todo esse entendimento, você entender que não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu busco, vai e seja feliz. Porque lá na frente você vai ficar satisfeito, você vai se acolher, vai ser legal, vai ser bacana, porque você entendeu tudo isso, você estava disposto a tudo isso e entendeu que fez sentido de fato, então vá ser feliz. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero poder ter te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e também o que vocês pensam sobre o tema. Eu vou adorar conversar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, eu já peço para se inscrever no canal, deixa o seu joinha e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também está nessa busca pela beleza e pela imagem ideal. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!